dificuldade, tira do nosso coração todo impedimento, mas que sejamos sim, Pai, prontos a ouvir, a aprender e a praticar. E sejamos encorajados pelo Senhor, sejamos encorajados pela nossa caminhada contigo. Assim que eu oro e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, querido. Sente-se. Sente-se e abra a tua Bíblia no capítulo 6 de Marcos. Quero compartilhar com vocês a partir do verso 45. Marcos, a partir do verso 45, o tema da minha mensagem, o Senhor do deserto, do mar e da terra, aquele que cuida de todas as áreas da nossa vida. Obrigado. Então deixa aí a tua Bíblia aberta no livro de Marcos, no capítulo 6, tá bom? Este capítulo 6, ele traz uma progressão teológica bastante interessante. Primeiro, vocês vão lembrar que começa lá em Nazaré, quando Jesus é rejeitado. Lá no início do capítulo 6, no verso 3, você tem lá uma pergunta. Não é esse o carpinteiro? Ou seja, pode vir alguma coisa boa de um carpinteiro, de alguém que veio de Nazaré? É logo no início do capítulo. Depois nós temos Herodes perturbado ali pela mensagem de João Batista a ponto de decapitá-lo. Todo mundo lembra, se você estava aqui, você lembra dessa mensagem. Depois Jesus envia os discípulos numa missão onde eles vão 2 a 2, eles saem por toda aquela região pregando o evangelho, curando, né, levando as boas novas a todas as pessoas daquela região. Depois, semana passada, falamos sobre a multiplicação dos pães e peixes, quando Jesus ali no deserto, ele alimenta 5.000 pessoas. E agora, neste capítulo final, não no capítulo, mas neste texto final, nesses versículos finais, nós vamos ver um lugar que é o deserto, que acabamos de ver na mensagem da semana anterior, e ainda Jesus está neste lugar, saindo deste lugar, onde um pastor que alimenta as ovelhas no meio do deserto, no meio do nada. Talvez você não tenha noção, quando a semana passada eu estava pregando sobre esse texto, aonde esse povo estava. Esse povo estava no deserto, não tem água, não tem nada, não tem fruta, não tem absolutamente nada, né? E Jesus alimentou ali essas 5.000 pessoas. E hoje nós vamos ver Jesus ali no mar, que é o Senhor da criação, aquele que de novo, né, acalma o mar. Já havia acontecido isso também no livro de Marcos, no capítulo 4, e também na terra, o Senhor, o Salvador que cura. Nós vamos ver no final do texto, deste versículo, desse capítulo, o Senhor curando. Então a gente vai observar, e eu quero que você observe comigo, que a autoridade de Jesus não se limita ao ambiente. Jesus não está limitado a guerras, não está limitado à geografia, ele não está limitado a homens, a autoridade dele se sobrepõe a todas essas situações, é o que nós vamos ver aqui. Ele governa sobre toda a realidade, não há nada que Jesus não governe, não há nada sobre o qual Jesus não possa governar tranquilamente, e essa é uma das coisas que nós, enquanto crentes de Jesus, temos que aprender. Ele tem governo sobre tudo. Acabamos de ouvir uma sirene, né? Não sei se você está muito bem acostumado com as notícias, as sirenes tocam quando você tem que se refugiar, né? Israel, a maioria das casas tem um quarto que eles chamam de um quarto seguro, um quarto feito de concreto, é uma estrutura bastante forte, então isso faz parte da vida dos israelenses. Toda casa construída em Israel, todo prédio tem um lugar seguro, onde eles precisam se refugiar quando houve uma sirene. Outros países do Oriente Médio, o refúgio normalmente é no subsolo. Então, se você mora num prédio de 10 andares e você ouve uma sirene dessa, você tem que sair rapidamente até esse subsolo e se refugiar lá. Imagina, às vezes eu estou na minha garagem, na garagem do prédio onde eu moro, um prédio de 19 andares, e algumas vezes eu já pensei nisso. Falei, meu Deus, já pensou se esse negócio desmorona, você está aqui no subsolo, são no mínimo 19 andares acima de você, não é? O que sobra? Quem está no subsolo de um prédio durante uma guerra, ele corre esse risco, porque se vier ali um míssil, se vier um drone com uma carga muito pesada, aquilo tudo desmorona, né? E a gente tem visto isso na televisão. Mas Jesus continua governando sobre isso, inclusive, ou seja, sobre tudo isso que está acontecendo. É o que Marcos nos ensina aqui, que não há ambiente que o Senhor não governe. Ele governa sobre toda a realidade nesta terra que Ele mesmo criou. Então Ele tem o governo sobre tudo isso e nós vamos enfatizar isso nessa manhã. Portanto, acompanhe comigo a leitura a partir do verso 45 aí do capítulo 6, diz assim: logo em seguida,
Logo em seguida, ao milagre que Jesus havia feito, eu falei sobre isso a semana passada, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Verso 46, tendo-a despedido, a multidão, subiu a um monte para orar. Verso 47, ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho na terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar, e estava já a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma, então gritaram, pois todos o tinham visto, todos os que tinham visto ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Verso 51, então subiu no barco para junto deles e o vento se acalmou e eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães, o coração deles estava endurecido. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré e ali amarraram o barco. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. Eles percorriam toda aquela região e levavam os doentes em macas para onde ouviam que ele estava. E aonde quer que ele fosse, povoados, cidades ou campos, levavam os doentes para as praças, suplicavam-lhe que pudessem pelo menos tocar na borda do seu manto, e todos os que neles tocavam eram curados. Esse é o texto que nós vamos aprender dele nessa manhã. Qual é o contexto geográfico aqui? Eles estão no Mar da Galileia. O Mar da Galileia era o centro econômico daquela região. O nome Mar da Galileia é porque ele é bastante extenso, mas na realidade o Mar da Galileia é um grande lago, não é? Por isso que quando você ouve dizer ele passou para o outro lado, não é? Se fosse o mar seria muito mais complicado. De um lado ou outro você está indo para continentes, mas aqui não. O Mar da Galileia, ele é um grande lago que ele tem cerca de 21 quilômetros de comprimento. Então, ele tem 21 quilômetros de comprimento por cerca de 11 quilômetros de largura. Então, quando eles saíam de um lado para o outro, eles navegavam por aproximadamente 11 quilômetros. Entre uma margem e outra, eles navegavam 11 quilômetros nesse mar chamado Mar da Galileia, o lago. Eu e a Toninha tivemos o privilégio de navegar por esse Mar da Galileia. Um lugar extremamente bonito, né? Muito bonito. Então, ele tem 21 quilômetros de comprimento, 11 quilômetros de largura e 210 metros abaixo do nível do mar, ou seja, eles estão entre colinas. Por isso é que era muito comum essas tempestades ali naquela época, porque quando você olha lá das montanhas do Golã, quando esse vento, esse ar quente, ele se encontra com o ar frio sobre o lago, surgem essas tempestades repentinas. Então não era algo incomum naquela época, as tempestades no Mar da Galileia, porque o clima, a região, a geografia, ela era propícia para que essas coisas acontecessem. Então não foi só um evento, nós já vimos mais de um evento quando isso acontece ali naquela região. Flávio Josefo, que é um historiador judeu, né, ele escreve, talvez seja os escritos mais próximos da época de Jesus que nós temos por um historiador. Ele descreve essa região como uma região densamente povoada. Então, ali onde Jesus estava não era um lugar ermo, era um lugar muito povoado. Ali estava Cafarnaum, Betsaida, Magdala, Tiberíades, todas essas cidades que nós vemos na Bíblia ficavam nessa região ali da Galileia. Então, e também quando pensamos que essa era uma situação que estava acontecendo típica desses homens, porque a grande parte dos discípulos de Jesus eram pescadores, portanto eles sabiam, eles conheciam o que estava acontecendo, eles conheciam esta navegação, não era algo que, como eu, não saberia nem como conduzir um barco. Eles sabem e sabiam fazer isso muito bem, portanto, se a Bíblia descreve que eles estavam passando por alguma dificuldade, é porque a coisa de fato era séria. E aí eu quero então, baseado nisso, trazer algumas informações para nós. Primeiro, é entender que é o Senhor que nos envia a tempestade. Esse é um tema interessante, porque é o Senhor que nos envia. E foi o Senhor que enviou estes homens. Basta você voltar comigo lá ao verso 45 do capítulo 6, ele diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem em um barco e fosse adiante dele para Betsaida. Ou seja, o texto diz que Jesus insistiu com eles. E aqui, o que nós podemos aprender com isso? A ideia de insistir aqui é compelir, é pressionar, é insistir firmemente, ou até mesmo forçar alguém a fazer algo. Ou seja,
Jesus insiste com os discípulos para que eles saiam de onde ele estava, entrem naquele barco e atravessem para o outro lado. Ou seja, deliberadamente, Jesus enviou os discípulos para o barco. Mas, pastor, ele não sabia que uma tempestade estava se formando? Claro que sabia. Claro que sabia. Nada pega o Senhor de surpresa. Mas por que Jesus fez isso? Ou seja, qual a motivação dessa urgência? Por que ele insiste? E o que eu quero sempre te alertar para que você comece a estudar a Bíblia e observar palavras, porque elas são muito importantes para o contexto que a gente está vendo. Então, quando Jesus insiste com os discípulos para que eles atravessem para o outro lado, você tem que observar o que acontece lá em João, no capítulo 6. Vá lá em João, no capítulo 6, com a tua Bíblia, versos 14 e 15. Observe o que está lá em João, no capítulo 6, porque é a mesma história, de um outro ponto de vista. João, capítulo 6. Vá lá comigo, ande um pouquinho para frente com a sua Bíblia. Veja o que está aí nos versos 14 e 15 do capítulo 6 de João. Se todos abriram, também deve aparecer para você na tela. João capítulo 6, versos 14 e 15 diz assim: depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, que era a multiplicação dos pães e sustentando essas 5 mil pessoas no deserto, continua aí o texto, o povo começou a dizer, olha, sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente para o monte. Ou seja, por que Jesus, então, insiste para que os discípulos vão, para que eles, e aí fugiu a palavra correta no português, mas Jesus insistiu para os discípulos irem para o barco rapidamente, porque ele queria desarmar uma euforia popular que estava acontecendo ali, ou seja, este povo, ao ver os milagres que Jesus havia feito, eles começam a querer colocá-lo, então, como rei, como alguém, uma autoridade que pudesse vir ali, não é? Sobre um rei político. E Jesus sabia que a vinda dele para essa terra não era para que ele se tornasse um rei político, ele, de alguma forma, ele tinha que desarmar esta euforia da população. Por isso que, ao fazer isso, ele está protegendo também os discípulos. Ele sabia exatamente o que estava acontecendo e ele, então, protege os discípulos dessa falsa expectativa messiânica, que era natural no mundo como estava acontecendo naquela época. Ou seja, eles estavam, todo mundo, muito empolgado. Inclusive os discípulos estavam empolgados, porque quando você olha para o texto, você vai ver que eles também estavam empolgados. E era muito fácil, depois de ver Jesus fazer um milagre e sustentar, alimentar 5 mil pessoas, todo mundo estava muito animado com aquilo que estava acontecendo. Por isso, quando Jesus diz, olha, vão para o barco, atravessem para o outro lado, e ele despede a multidão, ele está protegendo a situação para que ela não se perdesse ali naquele momento. Porque é muito fácil você cair na tentação de imaginar um reino político imediato. Imagina você ser dominado por um império, como era naquela época, e aí você acaba de observar Jesus multiplicando pães e peixes e sustentando uma multidão inteira. É claro que quando você olha para uma situação dessa, você vai pensar, poxa vida, este é o homem que pode nos libertar de Roma. Num estalar de dedos, ele muda essa situação. Não é? Muitos de nós, na nossa vida, também nós temos essa tendência. Né? Se nós não vigiarmos, nós começamos a querer transformar Jesus num líder político e não naquele que ele veio. Ou seja, Jesus veio para nos salvar, ele veio para transformar o coração do homem, ele veio para mudar o homem de dentro para fora e não mudar o sistema político. Claro que ele poderia fazer isso nos dias de hoje, em qualquer época da história, mas não foi para isso que ele veio. Portanto, quando Jesus fala para os discípulos, olha, para que eles saiam dali, que eles entrem no barco, que eles caminhem para outra região, que eles naveguem para outra região, ele está, de alguma forma, dizendo para eles que o meu caminho é pela cruz. Não é? Meu caminho é pela cruz, não é pela proclamação do povo. Eu não sou e não vim com o intuito de ser um rei ou alguém que politicamente será usado para mudar essa transformação. E essas coisas às vezes mexem muito conosco, porque Jesus não estava muito preocupado com o que estava acontecendo no sentido de reino político, de domínio político. Ele queria que as pessoas tivessem uma mudança de vida real. E é isso que eu tenho sempre dito aqui desse púlpito. Se nós tivermos uma mudança de dentro para fora, de fato, as coisas vão mudar à nossa volta. Não adianta mudar um governo de um país se o povo não tiver uma mudança radical. Adianta alguma coisa? Ou seja, se mudar, vamos colocar lá no Congresso hoje homens sérios, mulheres sérias, mas se o povo não for sério, não vai haver mudança. A corrupção está instalada em todos os segmentos, em todas as áreas da nossa
da nossa população. Ou seja, nós precisamos começar uma mudança, e eu entendo que é dessa forma, é de baixo para cima. Se nós mudarmos a visão dos nossos jovens, das nossas crianças, eles forem sérios de fato, eles não se corromperem, você vai mudar toda uma sociedade. Basta você observar países que hoje levam muito a sério essa questão. Eu estava lendo sobre alguns países da Europa, países considerados aí onde a corrupção ela não é admitida em hipótese nenhuma. Você começa um trabalho aonde? Com as crianças. Você começa um trabalho com os mais jovens. E esses mais jovens, à medida que eles vão ascendendo a sociedade, eles têm uma convicção tão clara, né, da sua visão do que é correto e do que não é correto, que a corrupção ela é extirpada, ela sai naturalmente. Mas não adianta mudar governo se não mudar o coração do homem. Portanto, é isso que Jesus faz. E aqui tem algo muito interessante, se você observar o texto continua dizendo, logo em seguida, Jesus insistiu que os discípulos, para que eles entrassem no barco e fosse adiante a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Eu gosto muito dessa ideia. O que é o despedir a multidão aqui? É quando Jesus não abandona aquele povo. Eu já alimentei, eu já fiz o milagre, tranquilo, vou atravessar aqui para o outro lado. Não, o texto diz que Jesus, olha o cuidado pastoral de Jesus, gente. Ele despedia a população, ele começou a falar para aquelas pessoas, olha, voltem para suas casas, né, vocês já estão alimentados, vocês já viram o milagre, ou seja, ele começa a mostrar o seu caráter pastoral no cuidado, ou seja, isso mostra como é que nós temos que lidar com as pessoas. Não basta fazer, eu presenciei o milagre, agora as coisas, não, ele tem todo esse cuidado, ou seja, ele cuida, ele não trata essas pessoas como uma massa de manobra, ele cuida delas, ele se aproxima delas, e este é o cuidado que Jesus tem. Quando o povo está cativo lá no Egito, lá em Marcos também, Marcos capítulo 6, ele fala sobre isso, e nós acabamos de ver aqui anteriormente, ele teve compaixão deles. Quando Jesus olha para o povo que estava ali como ovelha sem pastor, e eu preguei sobre isso, ou seja, a mesma compaixão que ele teve lá, ele tem no cuidado com esse povo que está ali ao término daquele milagre. Depois disso, Jesus sobe ao monte para orar. Aprendemos aqui uma outra coisa fundamental para a nossa caminhada, né? Esse talvez seja um dos grandes temas que nós temos que aprender no Evangelho. Sempre em momentos decisivos, o que Jesus faz? Não, ele reúne um grupo e conversa. Em momentos decisivos, Jesus liga para alguém. Não, em momentos decisivos, Jesus se afasta e ora. Você vê isso em toda a caminhada de Jesus, quando ele tinha que tomar uma decisão, que era uma decisão mais séria, uma decisão importante, o que ele fazia? Ele ia consultar o Pai. Basta você ver isso quando ele ora para iniciar o seu ministério público. Ele se afasta, vai orar antes de começar o seu ministério público. Marcos, está lá em Marcos capítulo 1, verso 35. Lucas 6, 12, ele ora antes de escolher os 12 discípulos. Vocês vão lembrar disso. Ele se afasta, ele passa um período orando, depois ele desce e ele então começa a escolher os discípulos, porque era fundamental. Ou seja, a igreja, a continuidade da igreja tinha a ver com essa escolha que ele estava fazendo. E ele, sendo Jesus, o próprio Deus, ele vai consultar o Pai antes de tomar uma decisão dessa. Lucas, no capítulo 9, verso 28, mostra que ele ora antes da transfiguração, que é um outro texto bastante conhecido de todos nós. Antes da cruz, lá em Lucas 22, 41, ele ora. Senhor, se for possível, passa de mim. Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Ou seja, ele está orando, ele está buscando ao Pai, ele está buscando orientação. Portanto, o princípio que nós aprendemos aqui é que quando nós temos que tomar decisões e que elas são importantes, nós precisamos olhar da mesma forma que Jesus fez, ou seja, ele sempre tinha os momentos privados dele com o Pai, sempre. Ele não abria mão disso. Se ele não abria mão disso, como tem que ser a minha vida e a sua vida? A quem você consulta quando você vai tomar grandes decisões? O que nós fazemos na maioria das vezes? Nós tomamos a decisão. Depois, quando, lá diz na minha terra, quando dá os burros na água, a gente corre para onde? Aí corre para o Senhor. Senhor, pelo amor de Deus, tem misericórdia, me ajuda aqui. Eu fiz besteira. Fez besteira porque não consultou. Fez besteira porque não buscou o Pai para uma orientação nesse sentido. Devemos aprender com Jesus. Lloyd Jones, que é um teólogo bastante conhecido, ele escreveu certa vez que o segredo do poder público de Cristo estava na sua comunhão privada com o Pai. Olha que interessante. O segredo do poder público de Cristo estava na sua comunhão privada com o Pai. Ou seja, ele tinha comunhão com o Pai o orientava e ele tomava as decisões.
por isso elas serem decisões assertivas. Isso nós temos que aprender, ou seja, o texto está nos mostrando isso, ou seja, ele saiu e foi para o monte, orar, buscar a orientação do Pai naquilo que ele deveria fazer, ou seja, então aprenda isso. Se você tem que tomar uma decisão, não precisa consultar primeiro quem está mais perto de você, consulte o Pai. Consulte o Pai. Vá lá para o seu quarto, fecha a tua porta, põe o teu joelho no chão e se derrama na presença dele e ele vai te responder, ele vai te dizer o que você tem que fazer. Você vai errar muito pouco, talvez não vai errar nada se você começar a consultar o Pai. Mas nós consultamos tudo, não é? Tudo, e não consultamos o Pai. Nós fazemos tudo para depois buscar a presença do Pai, quando, infelizmente, nós já erramos naquilo que nós tínhamos que fazer. Então, esse é o primeiro aspecto que eu quero que a gente aprenda. A segunda é que este povo, os discípulos, eles estavam ali lutando numa escuridão, porque o próprio texto diz que era noite, que está aí nos versos 47 e 48. Ao anoitecer, portanto, já era noite, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar, e estava já a ponto de passar por eles, quando o viram andando sobre o mar, pensando que fosse um fantasma, então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. No meio do mar. No meio do mar, aqui eu já disse para você que ali era um grande lago. Significa que eles deviam estar ali aproximadamente 5 a 6 quilômetros de distância da terra. Eles estavam exatamente, talvez, ali no meio. E aqui revela uma coisa bastante interessante. Eles já estavam no meio do mar, eles estavam talvez numa distância que eles não pudessem mais voltar. O que Marcos está nos mostrando é que eles estavam num cenário, um cenário ali de crítico, um cenário de mostrava a impotência humana. Apesar de tudo aquilo que eles sabiam, conheciam sobre barco, eles não tinham mais como voltar. E assim é a nossa vida. Quantas vezes nós estamos no meio de um caos e você não tem mais o que fazer, só tem que continuar caminhando e confiando no Senhor. E é isso que estava acontecendo. Ou seja, eu gosto muito da ideia quando nós entregamos, assim, Senhor, não tenho mais o que fazer, não tenho mais forças para lutar, está nas tuas mãos. Essa entrega, quando nós fazemos o Senhor, é aí que Ele age de fato. Mas enquanto nós estamos tentando, e aqui vocês vão ver que os discípulos iam tentando, com a própria força, tentando de toda forma sair daquele caos que eles estavam. Mas Jesus não estava ali com eles. O texto diz que Jesus estava sozinho em terra. Jesus estava orando, Ele separou esse tempo para orar. Mas o próprio texto mostra que Ele estava distante fisicamente, mas ele estava atento ao que estava acontecendo, porque o texto diz que de lá ele conseguia ver o que estava acontecendo com os discípulos enquanto eles estavam ali tentando atravessar aquele mar da Galileia. Viu que eles estavam com dificuldade, viu que eles estavam lutando no mar. Lá em Êxodo mostra, Êxodo 3, 7, o texto de novo lá, quando o povo estava cativo no Egito, o Senhor diz que vi a opressão do meu povo, ou seja, Deus sempre vê, querido. Tranquiliza o teu coração. Eu não sei o que você está passando aí, mas Ele sempre vai ver o que nós estamos vivendo. Ele sempre vai ver. Ele viu lá no Antigo Testamento, Ele está vendo aqui agora com os discípulos, estão passando por uma situação de dificuldade, e Ele também está vendo o que você está passando. Ou seja, a distância não impede a percepção divina de Deus, ou seja, não há distância para Ele age em qualquer lugar, em qualquer situação, de qualquer forma Ele está agindo e não há impedimento para isso. Eles estavam com dificuldade para remar, é o que o texto está dizendo. E essa dificuldade aqui, literalmente, é o mesmo que torturar, atormentar, sofrer intensamente o que eles estavam fazendo. Portanto, Marcos mostra que eles não estavam apenas se esforçando para que algo estivesse acontecendo, eles estavam numa agonia física, eles estavam numa exaustão externa, ou seja, eles estavam de fato passando por uma situação extrema quando Jesus vem ao encontro deles. Ou seja, o vento estava contra, eles estavam vivendo ali aquele momento na alta madrugada, e alta madrugada aqui tudo indica que era algo próximo de 3 da manhã, entre 3 e 6 da manhã, significa que eles já estavam há muito tempo nessa batalha.
o sistema romano de vigília, tem 4 vigílias, a primeira que vai entre 18 e 21 horas, isso é só uma curiosidade para você. A segunda vigília entre 21 e 24, entre 9 e meia-noite. A terceira vigília entre meia-noite e 3 da manhã. E a quarta vigília entre 3 da manhã e 6 da manhã. Tudo indica que eles estavam na quarta vigília. Portanto, eles já estavam há muito tempo nessa batalha. Não era algo que estava acontecendo ali, que eles tinham começado a ter dificuldade, não. Eles já estavam a noite inteira lutando contra isso. Portanto, também mostra para mim e para você que eu não sei como está a tua luta, se você está na primeira, na segunda, na terceira ou na quarta vigília. Mas que Deus intervém, eu não tenho dúvida. Não é? Às vezes nós não sabemos em que vigília nós estamos, mas mostra aqui, de fato, que ele intervém no momento certo, ou seja, ele não abandonou estes homens, apesar da luta que eles estavam passando. E aí, o grande milagre que o texto descreve é quando Jesus, então, vem andando sobre o mar, né? Para eles, andar sobre o mar tinha um significado muito forte, porque somente Deus domina o mar. Isso já era claro para os judeus. Jó, no capítulo 9, verso 8, diz que ele anda sobre as ondas do mar, muito antes deste fato. Salmo 77, 19 diz que teu caminho passou pelo mar, ou seja, todos os judeus tinham pleno conhecimento disso. Isaías 43, 16 diz assim: assim diz o Senhor, aquele que abriu o caminho pelo mar, quando estava tirando o povo do Egito. Portanto, para eles, este não era simplesmente um milagre. Jesus estava fazendo quando anda sobre o mar, ele está revelando aos discípulos quem ele é. Eu sou aquele que tem domínio sobre o mar. Eu sou aquele que tem domínio para alimentar uma multidão, para acalmar o mar, para andar sobre o mar. Ele está se revelando, ou seja, quem ele é. Não é simplesmente porque eu estou andando sobre. Jesus não estava ali simplesmente, de alguma forma, não é, cinematográfica, fazendo algo. Não, ele está dizendo, eu tenho domínio sobre as coisas. Eu sou o próprio Deus que tem domínio sobre essas coisas. Alguns princípios que eu e você podemos tirar desse primeiro momento desta mensagem. Primeiro, a luta pode durar mais tempo do que esperamos. Nós não temos ideia de quanto tempo essa luta ela pode durar. Os discípulos estavam lutando por horas, mas Jesus nunca perdeu, não é, de vista a situação que eles estavam vivendo. Então, queridos, eu quero deixar uma palavra para você. Eu não sei quanto tempo dura ou está durando a sua luta, mas o Senhor nunca perdeu e não vai perder de vista o que você está passando. Esse é o primeiro aspecto que eu quero que você aprenda e que leve isso para a sua casa, dentro do seu coração. Não sei qual é a sua luta. Ela pode estar na primeira, segunda, terceira ou na quarta vigília, mas o Senhor nunca perdeu de vista o que você está passando. Segundo, Cristo veio antes de agir. O que aconteceu? Ele viu os discípulos com dificuldade. Muito antes dele agir, ele já tinha visto isso. Ou seja, ele viu a dificuldade antes de agir. Portanto, o silêncio de Deus nunca significa indiferença para nós, cristãos, discípulos de Jesus. Lembre-se disso. O silêncio de Deus na tua vida não significa que ele está indiferente. Talvez não tenha chegado ainda o momento dele agir, mas ele viu e no momento certo ele vai agir. Se Deus está em silêncio contigo, continue firme. Se ele está em silêncio com você, continue orando. Se ele está em silêncio contigo, continue falando com ele. Se ele está em silêncio com você, continue indo para o seu quarto, dobre o seu joelho, continue clamando a ele. Não é indiferença. E aquilo que nos ameaça está sobre os pés de Cristo, porque olha o que estava acontecendo. Qual era a maior ameaça para os discípulos? Era o mar. Era o mar revolto, era uma tempestade. Não é? O mar que ameaça, o barco é o caminho por onde Jesus caminha, ou seja, ele está mostrando, olha, é isso que está ameaçando vocês, eu vou andar sobre ele. Olha o poder que o Deus que nós servimos tem, querido. Portanto, a ameaça que você pode estar aí sofrendo é por onde o Senhor vai entrar, ele vai caminhar e vai te mostrar que essa ameaça não tem poder nenhuma sobre ele, pelo contrário, ele tem poder para acalmar qualquer tempestade que esteja aí na sua vida. Então, creia nisso de todo o seu coração, porque é o que nós aprendemos lendo um texto como esse. Não é? Terceiro aspecto é um Deus que se revela na tempestade. Eu gosto muito dessa ideia. Leia comigo os versos 49 e os versos 50. O que está aí no 49 e 50? Ele diz assim, 49 e 50. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma, então gritaram, pois todos o que tinham visto ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo.
coragem, sou eu, não tenho medo. Então, a palavra fantasma aqui, no grego, era muito usado naquela época, e os pescadores daquela época achavam que era muito comum, no meio de uma tempestade, aparecer um fantasma. Por isso, quando eles veem Jesus caminhando, eles acham que é um fantasma, porque eram histórias que corriam entre os pescadores. Portanto, quando Jesus aparece, o pensar que Jesus é um fantasma não é que eles não acreditavam, porque era uma história corriqueira entre eles, não é? Mas fez com que eles tivessem o quê? Medo. O texto diz que pensaram que fosse um fantasma e tiveram medo. O medo pode distorcer a nossa percepção da realidade. É impressionante. Às vezes o medo nos atrapalha na caminhada. O medo, às vezes, nós já recebemos o socorro de Deus e nós não enxergamos que Deus já está nos socorrendo pelo medo que nós temos ou que nós estamos sentindo. Se você observar lá em Lucas, não precisa abrir, os discípulos pensaram que Jesus ressuscitado era um Espírito. Não é? Quando Jesus ressuscita, eles não creem, eles acham que é o Espírito que está ali entre eles. Portanto, tome cuidado com o medo. O medo pode te travar. O medo, ele bem ensinado para uma criança, ele é bom. Uma criança que te diz para ele assim, pare, não atravesse, e ele para e não atravessa uma rua, pode salvar a vida. É o medo que faz com que isso aconteça. Mas o medo não trabalhado, não bem ensinado, ele trava. Ele vai fazer com que a pessoa não perceba, às vezes, nem o socorro que já chegou da parte de Deus. Está com tanto medo, que era o que estava acontecendo com os discípulos, era um medo coletivo. O texto diz que todos ficaram aterrorizados. Todos que o viram ficaram aterrorizados. E aqui, a palavra aterrorizado é perturbação profunda, é uma agitação interior. Eles ficaram em pânico quando eles viram Jesus e não perceberam que ele estava vindo para socorrê-lo. Não é? E aí o Senhor intervém de forma imediata. Eu amo isso em nosso Deus, porque a intervenção dele é impressionante. Ele diz imediatamente para eles, quando ele percebe aquele medo no coração deles, o que ele diz? Coragem. Coragem. Não tenham medo. Sou eu, Jesus, que estou vindo libertar vocês. Estou vindo para que esta tempestade se acalme. Quando ele diz coragem, ele está dizendo, tenham coragem, tenham confiança, animem-se. Eu gosto muito da ideia do animar-se. Animem-se. A ajuda está chegando. Animem-se. Animem-se. A tempestade está se acalmando. Animem-se. É isso que ele diz para nós. Animem-se, não desanime. Essa tempestade não vai te vencer. Portanto, creia nisso, essa tempestade não vai vencer. Não é? Anime-se nisso. Ele está dizendo, olha, tenha ânimo. Ele já tinha dito isso lá em Mateus 9:2. Tenha ânimo, filho, seus pecados estão perdoados. Tenha ânimo. Lá em João 16:33, ele diz, tenha ânimo, eu venci o mundo. Ele diz, o mundo jaz no maligno, mas tenha ânimo, eu venci o mundo. O mundo não pode contra vocês. Portanto, este encorajamento de Cristo, ele sempre vai chegar antes da restauração que nós precisamos viver da parte dele. É aquela paz que ele vai nos dar, ele diz, tenha ânimo. Não se deixe abalar por isso que está acontecendo. Sou eu, não é sou eu, é o ego eimine, ou seja, literalmente, eu sou. Ele está dizendo para ele assim, olha, é o mesmo eu sou lá do passado, sou eu hoje, creio nisso, não tenho receio nesse sentido. Por isso é que ele descreve, quando ele diz para Abraão, ele diz, antes que Abraão existisse, eu sou Deus, eu sou aquele que tem poder sobre este mar revolto que vocês estão passando, portanto, não tenham medo, tenham coragem, não tenham medo. Eu não sei se você já teve curiosidade de observar, mas o não tenho medo, né, aparece na Bíblia mais de 300 vezes. Talvez seja porque nós somos medrosos. Somos medrosos, senão não apareceria tantas vezes na Bíblia. Por que uma palavra ou uma frase apareceria tantas vezes se isso não fosse algo que estivesse no nosso coração? Isaías 41:10 diz, não tenha medo, pois estou com você. É o Senhor falando para Isaías, não tenha medo, não. Eu estou com você. Eu estou com você. Salmo 56:3 diz, quando estou com medo, confio em ti. Ou seja, e se você for ver, você vai encontrar inúmeras outras situações que demonstram que o ser humano, como eu e você, temos medo. E ele está dizendo, olha, coragem, não tenham medo. Qual é a sua luta? Coragem. Qual é a sua batalha? Coragem, eu estou com você. Qual a sua tempestade? Coragem. Qual a sua dúvida? Coragem, eu estou com você. É isso que ele está dizendo no texto, é isso que serve para mim e para você. Portanto, a razão pelo qual não precisamos temer, queridos, eu e você não precisamos temer, não é a ausência de tempestade.
É a presença de Deus. Tempestade nós teremos. Talvez você esteja passando aí por uma grande tempestade. Talvez você esteja igual os discípulos aí, o barco está indo para um lado e para o outro. Não é essa ausência. O Senhor não prometeu que nós não teríamos tempestade, mas Ele prometeu que Ele estaria conosco. Ele prometeu que Ele nos daria a paz, a calmaria. Portanto, não é a ausência de tempestade, mas é a presença dEle na nossa caminhada. C.S. Lewis diz que os milagres de Cristo não são violações da natureza. Os milagres de Cristo não são violações da natureza, mas manifestações do poder daquele que a criou. Quem criou a natureza? Ele. Portanto, Ele pode se manifestar sobre a natureza, porque foi Ele o criador de tudo isso que está aí. Algumas aplicações que servem para mim e para você. Primeiro, o medo pode nos impedir de reconhecer a presença de Deus. O medo pode nos impedir de reconhecer a presença de Deus. Os discípulos viram Jesus, mas não o reconheceram. O medo era tanto que Jesus estava vindo na direção deles, o que eles pensam? É um fantasma. Cuidado, o medo pode te impedir de reconhecer a presença de Jesus na tua vida. A verdadeira paz vem da presença de Cristo. A verdadeira paz vem da presença de Cristo. Jesus ali não remove imediatamente o vento. Primeiro Ele revela quem Ele é. Ele vem andando e diz para ele assim: coragem, sou eu. A tempestade não tinha passado ainda. Primeiro Ele mostra quem Ele é, Ele revela quem Ele é. E aí quando os discípulos viram, e vocês vão ver na sequência do texto, aí que Ele acalma a tempestade. A identidade de Cristo não é a resposta para o medo humano. Não é a resposta para o medo humano. O problema central da vida não é a tempestade, é não compreender quem Jesus é. Nós, eu e você, precisamos compreender quem Jesus é, qual o poder que Ele tem, o que Ele pode fazer, de que forma Ele pode conduzir as nossas vidas. Então guarde isso no teu coração. O princípio quarto que eu quero compartilhar contigo está aí entre os versos 51 a 52. O que ele diz dos 51 a 52? Então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou. E eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Interessante, porque, observe comigo, a tempestade não cessa antes de Jesus subir no barco. Não cessa. Ele continua, ele vem caminhando no meio da tempestade, ele se identifica para os discípulos, ele diz: olha, coragem, não tenham medo, sou eu, mas a tempestade continua. O que o texto diz quando a tempestade ela encerra? Quando diz aí no verso 51, então subiu no barco para junto deles e o vento se acalmou. Enquanto Jesus não subiu no barco, não adianta, meu irmão. A tempestade continuou. E é o que o texto diz para mim e para você, ou seja, ela cessa quando Jesus entra no barco. O que Marcos está nos mostrando neste texto? Está nos mostrando que a solução não está no esforço dos discípulos. Eles tinham se esforçado desde a primeira vigília. Eles tinham se esforçado como pescadores experientes que eram para tentar controlar o barco no meio daquela tempestade. Eles estavam se esforçando ao máximo. O texto diz que eles estavam exaustos, mas quando é que a tempestade acalma? Portanto, a solução não é no esforço, mas na presença de Cristo. Então, eu não sei o quanto você está se esforçando sozinho. Se Cristo não for presença na sua vida, teu esforço não vai valer de nada. A tempestade acalmou quando ele entrou no barco. Não foi enquanto os homens estavam tentando ali com a sua própria força. Nós já vimos lá em Marcos 4, 2 capítulos antes deste, eles estavam passando por uma tempestade enquanto Jesus estava dormindo no barco. Vocês lembram? Uma passagem muito conhecida. O texto diz que ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te, acalme-se. Poder sobre a natureza, porque foi ele que criou tudo isso. A autoridade de Jesus sobre a natureza já havia sido revelada antes. E é interessante porque os mesmos discípulos que tinham visto Jesus acalmar a tempestade estavam apavorados agora, achando que ele era um fantasma. Ele só está reafirmando isso, ficaram completamente perplexos, é isso que o texto diz. E aqui o perplexo fala de espanto extremo, confusão profunda e incapacidade de compreender o que estava acontecendo ali. Interessante, porque isso revela para mim e para você algo curioso.
eu e você, não tivemos o privilégio, por exemplo, de ver tantas curas quanto esses homens viram. Eles viram curas, eles estavam acompanhando Jesus ali, vendo cura o tempo todo. Eles viram Jesus expulsando demônios. Eles mesmos haviam expulsado demônios quando sai de 2 em 2. Eles mesmos haviam curado em nome de Jesus quando sai de 2 em 2. Eles já tinham visto a tempestade ser acalmada. Eles acabaram de ver a multiplicação de pães que Jesus havia feito. Mas o que acontece no coração deles? O texto diz que eles não tinham entendido nem o milagre da multiplicação de pães, né? Olha que caminhada estranha nesse sentido. Viram curas, viram demônios serem expulsos, viram coxo andar, cego enxergar, viram Jesus curar a mulher com fluxo de sangue, viram Jesus ressuscitar a filha de Jairo. Quantos milagres esses homens já tinham visto Jesus fazer, mas mesmo assim ainda estavam perplexos, sem entender o que estava acontecendo. Não tinham entendido os milagres da multiplicação dos pães. E aqui Jesus está revelando quem Ele é para esses homens, porque quando Ele faz a multiplicação dos pães, quando Ele anda sobre o mar, lembre-se que lá no Êxodo, no deserto, Ele provê alimento para o povo, o mesmo Deus provê alimento para o povo, maná, né? Ele domina a criação, Ele abre o mar para que o povo pudesse passar ali a pés secos. O que Jesus está fazendo aqui é o mesmo que Deus havia feito lá no Êxodo, ou seja, você pode fazer uma comparação muito clara. Lá no Êxodo Ele abriu o mar, deu pão para o povo, o maná de cada dia, e aqui Jesus também domina o mar, alimenta o povo e faz muito mais do que Moisés fez em nome de Jesus naquela época. Seus corações estavam endurecidos, endurecimento, insensibilidade espiritual, incapacidade de perceber a verdade. É o que estava acontecendo com esse coração endurecido. O mesmo texto, a mesma palavra usada para corações endurecidos, é o mesmo usado lá para Faraó, quando o Êxodo diz que o coração de Faraó se endureceu. Era assim que estava o coração dos discípulos. E é difícil entender isso, porque esses homens estavam ouvindo coisas que, quem dera nós pudéssemos presenciar parte daquilo que esses homens presenciaram. Então Marcos está fazendo aqui uma observação para nós muito interessante, até mesmo chocante, né? Que eles não é que eles não criam naquilo que estava acontecendo, mas eles tinham uma compreensão espiritual lenta. Parece que a coisa não ia, parece que a coisa estava acontecendo devagar e ela não chegava a um lugar que deveria chegar. Essa lentidão espiritual dos discípulos mostra que eles não conseguiam crer de fato. Você não precisa abrir a sua Bíblia, mas nós vamos ver isso lá em Marcos, no capítulo 8, quando Jesus diz para eles assim, quando ele está falando sobre o fermento dos fariseus e de Herodes, assim, olha, vocês ainda não perceberam, nem entendem, o coração de vocês está endurecido. Isso lá em Marcos 8, 2 capítulos à frente. É a mesma história, está acontecendo de novo com os discípulos um pouco mais à frente. Vocês ainda não entenderam, Jesus fala para eles, vocês não entenderam nada. Portanto, Marcos está mostrando aqui que eles demoram para compreender quem Jesus é. Cuidado, porque talvez você esteja caminhando com ele, servindo na igreja e ainda não compreendeu quem Jesus é. Isso, infelizmente, tem acontecido muito. R.T. France, que é um teólogo também conhecido, ele diz que a dificuldade dos discípulos não era a falta de evidência, mas falta de percepção espiritual. Eles não conseguiam perceber o que estava de fato acontecendo ali. Viram os milagres, mas ainda não entenderam o significado de cada um deles. Tome cuidado. É possível ver milagres e ainda não compreender Cristo. É possível ver milagres e ainda não compreender Cristo. Os discípulos prosseguiam, presenciavam grandes sinais, mas mesmo assim ainda estavam confusos. O maior problema espiritual não é a ignorância, mas é a dureza de coração. É você permitir que o teu coração fique endurecido a ponto de você resistir a algo que está acontecendo. O conhecimento de Cristo é progressivo, nós vamos crescer nesse conhecimento de Cristo, né? É o que estava acontecendo com os discípulos aqui. E aí, queridos, Marcos encerra este capítulo de uma forma linda, né? Vocês vão ver que ele encerra esse capítulo mostrando Jesus de fato chegando do outro lado, sendo reconhecido e fazendo milagres. O que eu quero que você guarde nesse último trecho da mensagem é que o povo que recebeu Jesus tinha uma fé simples. É o que estava acontecendo. Olha comigo aí os versos 53 em diante. Ele diz assim: depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré
e ali amarrar o barco. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. Olha que coisa linda. Mas o que aconteceu? Os discípulos não haviam reconhecido Jesus, que estavam andando com ele, mas o povo aqui de cara reconhece Jesus, é o que o texto está dizendo. Verso 55, eles percorriam toda aquela região e levavam os doentes em macas para onde ouviam que ele estava. Verso 56, e onde quer que eles fossem, povoados, cidades ou campos, levavam doentes para as praças, suplicavam-lhe que pudesse pelo menos tocar a borda do seu manto, e todos os que nele tocavam eram curados. Atravessaram para a região de Genezaré, um lugar povoado, um lugar com vários povoados ali, densamente povoado, era um lugar economicamente ativo, tinha uma grande circulação de pessoas. Portanto, quando Jesus chega até ali, a notícia se espalha rapidamente. Ao contrário dos discípulos, o povo imediatamente reconheceu Jesus, porque o texto diz que assim que desembarcaram, o povo reconhece que ele era aquele que curava. Então, enquanto os discípulos ainda lutavam para compreender quem Jesus era, a multidão reconhece Jesus imediatamente. Lá em Nazaré, incredulidade, como nós vimos. Herodes, medo desse Jesus Todo-Poderoso. Discípulos, confusos na caminhada com ele. Multidão, fé simples. Reconhece Jesus, vai ao encontro dele, não ficam ali fazendo, não é? Trocando de roupa, pondo perfume, nada disso. Eles vão ao encontro de Jesus. Isso mostra algo profundo. Às vezes a fé simples percebe aquilo que o coração endurecido demora para entender. A fé simples percebe aquilo que o coração endurecido demora para entender. O que o Senhor quer de nós, queridos, é uma fé simples. É uma caminhada simples, sem ficar cheio de dedos, sem ficar cheio de teologia, de discussões e assim por diante. Ou seja, o povo percorria toda aquela região, lá traziam aqueles que estavam enfermos, levavam até Jesus, punha nas macas, levava para Jesus e Jesus ia curando. Iam levando esse povo para as praças e Jesus ia curando à medida que os encontravam. Porque na praça era o lugar de encontro de todo mundo. Pegava o doente, colocava numa maca, corria, colocava na praça, ficava lá esperando. Jesus vai passar aqui. A hora que ele passar aqui, vai ser curado. E o texto diz que ele curou todos aqueles que aproximaram dele foram curados. Queriam tocar no manto. E aqui tocar no manto, querido, é interessante porque ele está dizendo sobre as franjas. Lembra que os judeus usavam umas franjas laterais? Não é o manto, é na franja, porque a franja tinha um simbolismo, que Números dizia isso, lá no livro de Números, capítulo 15, façam franjas nas bordas de suas vestes. Então, para eles, tocar na franja era um gesto de fé. Não é que a franja curava, quem curava era Jesus, mas eles queriam tocar na franja. Foi isso que aconteceu com a mulher com fluxo de sangue. Se eu apenas tocar na borda do manto, ela disse, se apenas eu tocar na franja do manto dele, eu serei curado. E foi curado. E aqui, muitos eram curados a partir disso. E a mesma situação que aconteceu com a mulher de fluxo de sangue, e claro que essa notícia se espalhou, estava acontecendo aqui agora. Eles queriam simplesmente tocar nas vestes de Jesus e serem curados. Todos os que nele tocaram eram curados. Marcos usa aqui uma linguagem absoluta, e todos não está aqui por acaso, não. Ele está deixando claro exatamente isso, mostra algo extraordinário. O poder de Cristo não era limitado, não havia caso difícil demais, não havia doença impossível. Todos os que estavam doentes chegaram até ele e foram curados. Interessante que em algumas ocasiões Jesus curou alguns. Jesus passava por algumas regiões, ele curava um, curava outro, e muitos enfermos ficavam no meio do caminho, mas aqui não. Aqui ele curou todos os que chegaram até ele. Hudson Taylor, eu falo dele aqui muito, vocês já estão, como diz na minha terra, carecas de ouvir sobre Hudson Taylor, missionário que trabalhou para o interior da China, talvez uma das missões mais produtivas no sentido de ganhar gente para Jesus. Ele testemunhou algo interessante. Ele dizia que quando o evangelho começou a se espalhar em certas regiões da China, as pessoas vinham de longas distâncias apenas para ouvir falar sobre Jesus. As pessoas vinham de distâncias muito grandes. Você imagina o interior da China, montanhas, um lugar gelado, frio, com neve, mas o povo vinha de longas distâncias apenas para ouvir falar de Jesus. E ele tem uma frase interessante que ele diz assim: quando o coração humano descobre quem é Cristo, nenhuma distância parece grande demais. E isso às vezes me envergonha, porque a maioria de nós não percorre distância nenhuma para ouvir falar sobre Jesus.
Esses homens atravessavam aldeias, montanhas, lugares ermos, distantes, para ouvir sobre Jesus. E o que Hudson Taylor, a conclusão que ele chega é que quando o coração humano descobre quem Cristo é, nenhuma distância parece grande demais, porque eu vou ouvir sobre aquele que me salvou, eu vou ouvir sobre aquele que morreu na cruz no meu lugar, eu vou ouvir sobre aquele que me dá esperança, eu vou ouvir sobre aquele que transformou a minha vida, ou seja, não há distância para isso. Qual a distância que nós temos para ouvir sobre este homem hoje? Palavra que às vezes está lá na tua estante e você não abre. A igreja que você se reúne domingo e às vezes você troca essa reunião por coisas que não são importantes tanto quanto é estar em comunhão, estar em família, ouvindo a palavra, aprendendo sobre a palavra. Quando eu olho situações como essa, eu me envergonho, eu fico com vergonha, porque eu falo, Deus, que cristianismo é esse que muitas vezes nós estamos vivendo? Pense comigo, a fé verdadeira se aproxima de Cristo. As pessoas não ficam discutindo teorias, elas correm até Jesus. Este povo ficou discutindo. Mas será que era ele na água? Será que não? Não ficaram discutindo nada. Eles simplesmente correram até Jesus. Às vezes nós ficamos em discussões infundadas, que não levam a lugar nenhum, mas não vamos até Jesus. Ele está lá, nós estamos aqui discutindo e nós não vamos até ele, nós ficamos em discussões infundadas. A fé simples, muitas vezes, compreende o que o intelecto demora a perceber. A fé simples, às vezes, compreende o que o nosso intelecto demora a entender. Ficamos discutindo, ficamos querendo demais, queremos aprender demais, queremos ler demais. Tudo isso é bom, você precisa fazer. Aprendizado é sempre importante, mas ele não pode te distanciar de uma fé simples, de caminhar com o Senhor, de depender dele. Os discípulos ainda estavam confusos. O povo simplesmente creu e foi na direção dele. Se eu levar esse doente aqui até ele, tocar nas vestes dele, vai ser curado. E foi. Cristo continua sendo o lugar onde as pessoas feridas encontram restauração. Não tem outro lugar. É nele que as pessoas feridas sempre vão encontrar restauração. Todos encontraram, foi o que o texto estava dizendo aqui neste momento. Todos encontraram. E aí, para concluir o capítulo 6 e encerrar este período no capítulo 6 de Marcos, ele vai mostrar que no deserto, Jesus é o pastor que alimenta. 5.000 pessoas lá no meio do deserto ele alimentou. No mar, ele é o Senhor da criação, tem domínio sobre o mar e não permite que nada aconteça. Em Genezaré, lá naquela cidadezinha, à beira do mar da Galileia, ele é o Salvador que restaura. Restaurou quem quis, quem chegou, quem creu, foi restaurado por ele. Portanto, não existe área na minha vida ou na sua vida fora da autoridade de Cristo. Não existe, querido. Você está passando por alguma luta, ele tem autoridade sobre isso para fazer cessar no momento que ele quiser. Não importa a luta que você esteja passando. Ele vai governar sempre no deserto, no mar, na terra, no meu coração, no seu coração. Ele vai governar sempre. Eu separei rapidamente 4 aplicações para você guardar aí no seu coração dessa mensagem, desses versos de 45 a 56 do capítulo 6 de Marcos. Vai aparecer para você na tela, pode colocar para mim a aplicação. Primeiro, há crentes lutando no mar da vida. Eu sei disso. Há pessoas aqui lutando na família, há pessoas aqui lutando pelas suas crises financeiras, há gente aqui batalhando pela saúde, há gente aqui cansado emocionalmente. Mas creia nisso, creia nisso. Creia que Deus está no controle e não perdeu o controle disso. Há crentes que ainda não compreenderam plenamente quem Jesus é. É impressionante isso. Há crentes que não compreenderam plenamente quem Jesus é. Marcos diz que os homens ali, os discípulos, estavam com seus corações endurecidos. Eles tinham visto milagres extraordinários, como eu disse para você. Mas mesmo assim, eles ainda não tinham entendido o significado disso. Isso pode acontecer conosco nos dias de hoje. Você está vendo a ação de Deus, Deus está fazendo, Deus está restaurando, restaurou a tua vida, restaurou o teu casamento, restaurou a tua história.
né? Salvou teus filhos, salvou você, e mesmo assim você ainda não compreendeu o significado dessa caminhada com Ele. Cuidado, teu coração não ficar endurecido e você não compreender isso. Há pessoas que ainda vivem, coloquei, dominadas pelo medo. O medo trava essas pessoas. Quando viram Jesus, ficaram apavorados, gritaram, né? Gritaram, pensaram que era um fantasma. Portanto, cuidado, porque o medo pode distorcer a nossa percepção da realidade. Isso acontece muito nos dias de hoje. Tem gente hoje vivendo medo do futuro. Medo do futuro. E agora? Guerra lá no Oriente Médio. E agora? O governo. E agora? O ano que vem. E agora a gente vive com esse medo, esquecendo-nos que quem tem controle sobre a nossa vida é um Deus todo-poderoso. Não é o governo Lula, não é Bolsonaro, não é Donald Trump, não é Vladimir Putin, não é Oriente Médio, absolutamente, absolutamente. Quem acalma a tempestade é Cristo. Quem é dono do nosso futuro é Ele. Quem nos dá esperança é Ele, não é nenhum dirigente desse planeta. Foi Ele que criou todo este mundão que está aí. Então não tenha medo. Medo da economia, não tenha medo da economia. Claro, seja responsável, trabalhe, faça a tua parte, economize, tudo isso você tem que fazer. Mas não tenha medo, não vive travado, não viva travado com medo de fazer as coisas. Nós estamos enviando amanhã para Cuba, queridos, $8.100. Olha que bênção, $8.100. Nós estamos encaminhando amanhã $450 para 18 famílias pastorais em Cuba. Vai chegar essa semana na mão de cada um deles, para ajudá-los no sustento, porque o país está quebrado. E só não estamos mandando mais recursos porque não dá para mandar por causa do portador. Olha que coisa interessante. Porque há um limite para quem está indo para levar o recurso, mas vai chegar para eles $450. Nós não estamos com medo. A nossa igreja não tem medo, é Deus que tem mandado, é Deus que tem tocado no teu coração para você ofertar, para a gente continuar sustentando. O missionário que nós lemos sobre ele aqui hoje recebe uma oferta boa da nossa igreja, nós ajudamos no sustento mensal dele. Mês que vem vai estar pregando aqui o Marcelo Fregnani, nós estamos ajudando no sustento dele lá na Casa Aba, ou seja, nós estamos com medo. O Senhor tem poder sobre a economia, queridos. A prata e o ouro é dele, não é de mais ninguém, é dele. Nós vamos crer nisso de todo o nosso coração. Portanto, não tenha medo. Não tenha medo da violência. Ah, senhor, pastor, mas a violência... Está, claro que está. Fecha a tua porta, tenha cuidado, saiba onde você está indo. Você tem que se precaver. Mas não viva travado com medo de não fazer mais nada por causa disso. O mundo sempre foi violento, porque a Bíblia diz que esse mundo jaz aonde? No maligno, sempre foi violento. Tome cuidado, mas viva, não fique travado pensando nisso o tempo todo. Medo da doença. Mas todos nós estamos sujeitos a adoecer. Quem está livre? Mas viva a sua vida. Faça o que tem que fazer, cuide da sua saúde, cuide do que você tem que, não é, se precaver, mas viva, não viva com medo disso, medo da perda. Tem gente que fica o tempo todo com medo de perder. Se o que você tem foi Deus que te deu, administre bem, continue vivendo. Se perder algo, Ele vai te dar de novo. Se perder algo, você conquista. Qual o problema? A maior perda que nós precisamos temer é que os nossos amados morram sem Jesus. Essa é a maior perda que nós temos que temer. Portanto, se temos Jesus, se estamos em Cristo, você perdeu alguém, perdeu, mas vai encontrar na eternidade. Olha que privilégio nosso. Agora, quando alguém amado seu morre sem Cristo, vai viver eternamente no inferno. Esse é o temor que nós temos que ter. Essa é a pior perda que nós podemos ter. Porque não vamos encontrar mais esses amados queridos se eles morrerem sem Cristo. A solução para o medo não é a ausência de problemas, não é a tempestade. A solução para o nosso medo é a presença de Cristo na nossa vida. Ele precisa ser presente de fato na sua vida. E aí o medo não vai dominar sobre você. Quarto e último princípio que está aí é pessoas que simplesmente correm até Jesus. Oh, coisa linda. Simples, correr até Jesus. Essa multidão lá em Genezaré, eles não ficaram discutindo teologia, gente. Ah, é pós-milenismo.
é pré-tribulacionista? Para quê? Isso vai te levar para onde? Discuta isso numa classe. Discuta isso na academia. É o lugar para você discutir. Mas vá até Jesus. Não fica aí discutindo teologia e Jesus está lá pronto para te receber, pronto para te atender, pronto para acalmar a tempestade da tua vida. Você fica discutindo coisas que não vai te levar para lugar nenhum. Eles estavam fazendo debate lá em Jerusalém? Não tinha debate nenhum. Simplesmente pegavam os doentes, colocavam na maca e ia até Jesus. Ou seja, essa fé simples. O que Deus quer de nós, o que o Senhor quer de nós é uma fé simples. Sem ficar com, como diz na minha terra, sem ficar com firula. Com firula. A fé que se aproxima, a fé que confia, a fé que chega com o doente e diz assim, Senhor, está aqui, ó. Se o Senhor passar o teu manto sobre ele, ele vai ser curado. E era. E às vezes a gente fica com discussões infundadas que não levam a lugar nenhum e nos distanciam de Cristo. Eu quero encerrar fazendo algumas perguntas para você. Ao olhar para este texto que nós vimos aqui, nós precisamos perguntar a nós mesmos, onde eu estou nessa história? E eu quero de todo o meu coração que você faça isso, que você se pergunte, aonde eu estou nessa história? Eu sou como os discípulos cansados no barco, talvez você esteja como os discípulos cansados no barco. Ou eu sou como os discípulos confusos sobre quem Jesus é, eu não entendi ainda quem Jesus é. Ou você é alguém dominado pelo medo. Ou, de fato, você é alguém que corre até Cristo com fé, sem firula, sem medo, sem receio, você simplesmente corre na direção dele. Os discípulos estavam lutando no escuro, querido. O vento era contrário, o mar era profundo, mas havia uma realidade que eles não tinham percebido plenamente, só foram perceber depois. O Senhor da criação, Cristo, estava vindo na direção deles. Cristo caminhou na direção deles. Cristo viu lá da margem que eles estavam em apuros e ele veio caminhando sobre aquele mar, sobre a água, na direção deles. Portanto, o mar que assustava os discípulos não era apenas o caminho, mas era o caminho que Jesus iria passar para mostrar para ele que quando Cristo entra no barco, o vento perde força, o medo perde o controle e a fé encontra o descanso necessário. Portanto, chame Jesus para o teu barco e você vai ver como as coisas vão mudar completamente na tua vida. Abaixa a tua cabeça. Quero orar com você. Deus amado e querido, que privilégio nosso de ter o Senhor no nosso barco. Pelo menos é o que eu imagino, que todos aqui já tenham o Senhor no barco. Quando o Senhor entra no barco, Deus, o vento perde força. O vento que faz a água agitar, que balança o barco, ele perde força. Quando o Senhor entra no barco, Pai, o medo perde o controle. O medo não mais nos controla, mas o nosso controle está completamente no Senhor. Quando o Senhor está no barco, a nossa fé ela encontra descanso, Pai. Nós podemos descansar no Senhor e esperar no Senhor. Portanto, Senhor, nos ajuda nisso. Eu sei que tem gente aqui lutando no mar da vida. Eu sei que tem gente aqui na nossa igreja lutando com problemas familiares, enfrentando crises financeiras, batalhando pela saúde, cansados. Pai, ajuda cada um desses amados a compreender quem o Senhor é, Pai. Há muitos aqui, Pai, talvez alguns aqui, que ainda não compreenderam plenamente quem o Senhor é. Às vezes os corações estão endurecidos, essas pessoas estão, apesar de ver milagres extraordinários, continuam, Deus, distantes do Senhor. Ajuda-os, Pai. Ajuda-os a entender quem de fato o Senhor é. Há pessoas aqui no nosso meio, Pai, que muitas vezes estão vivendo dominadas pelo medo, medo do futuro, medo da economia, medo da violência, medo da doença, medo de perder um ente querido, de perder o que tem. Se esquecendo, Pai, que a solução para tudo isso não é a ausência de problemas, porque todos eles vão continuar nos assolando, mas é a Tua presença nas nossas vidas. Pai, que nós possamos ser igual aquele povo lá de Genezaré, que nós possamos correr até o Senhor de forma simples, que a nossa fé seja simples, que
não fiquemos aí discutindo aquilo que não nos leva a lugar nenhum, que nós não venhamos a fazer e ficar fazendo debates e debates, mas que a nossa fé seja simples, que nós possamos ir na Tua direção, nos aproximar do Senhor e confiar plenamente no Senhor. Por isso nos ajuda nessa manhã, Pai, que nós possamos sair daqui com o nosso coração alegre na Tua presença, crendo de todo o nosso coração que o Senhor é aquele que tem domínio sobre o deserto, a ponto de alimentar uma multidão de 5.000 pessoas onde não havia nada, havia pães e peixes. O Senhor é aquele que tem domínio sobre o mar, que é o Senhor mesmo que o criou, e o Senhor tem domínio a ponto de andar sobre as águas, acalmar uma tempestade. E o Senhor é aquele que, além de nos salvar, traz restauração física sobre os doentes, enfermos emocionais, espirituais e enfermos físicos. Não há nenhuma área da vida que o Senhor não tenha autoridade. Que nós possamos crer nisso, que a Tua igreja possa crer nisso, que o Teu povo possa crer nisso. E nós te agradecemos, Pai, ao Senhor toda honra, ao Senhor toda glória, ao Senhor todo louvor. Oramos no precioso nome de Jesus. Amém, amém e amém.